Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estou entrando agora porque saiu uma decisão praticamente há pouco tempo do STJ em relação ao WhatsApp e em relação ao acesso às conversas do WhatsApp, se precisa ou não de autorização judicial. Essa decisão do STJ praticamente acabou de sair, quentinha, então eu preciso transmitir para vocês o que o STJ decidiu, porque com certeza vai despencar nas provas, tá bom? E principalmente é útil em relação ao dia a dia do delegado, dia a dia do promotor, do juiz. A decisão do STJ interfere em tudo, tá bom? Então convidem os seguidores de vocês, vamos compartilhar conhecimento, convidem os seguidores de vocês. Quero ver todo mundo convidando. Isso, o Rodolfo convidou. Vamos convidar os seguidores. Aí, Bárbara, Mísia, Júlia, isso aí. E além de convidar os seguidores, quero ver vocês compartilhando nas redes sociais. Compartilhem no Twitter, Facebook, compartilhem essa live, porque, sem dúvida, é uma das mais importantes do ano. De todas que eu já fiz, essa é uma das mais importantes do ano. Tá bom? E como sempre, eu quero ver os corações subindo. Sentem o dedo na tela do celular para bombar de corações rumo aos 4 milhões de corações aqui pelo Periscope. Vou contar para vocês o caso concreto, vou destacar alguns pontos do julgado do STJ e depois vou dar minha opinião. Pode ser? Fechou então? O STJ e o WhatsApp, o Zap Zap. Esse é o tema da live de hoje. Vamos embora então? Seguinte. Caso concreto, um indivíduo foi preso por tráfico de drogas. Nessa prisão, a polícia acessou o WhatsApp dele. Tiveram acesso às conversas, fotos, enfim. Esse material foi utilizado como prova contra ele. Detalhe, esse acesso da polícia ao WhatsApp do preso, esse acesso foi realizado sem autorização judicial. Como ele foi preso em flagrante, a polícia acessou o WhatsApp dele, sem pedir para o juiz, e a partir disso, algumas provas foram colhidas. O agente se insurgiu e recorreu. O agente alegou que essa violação da polícia era inconstitucional, por afrontar o direito à intimidade. Foi alegado que era necessário ter autorização judicial para acessar o WhatsApp, em razão dos direitos constitucionais, privacidade, intimidade, entre outros. Essa questão bateu lá no Tribunal de Justiça de Rondônia. TJ de Rondônia decidiu. Nesse caso, como houve prisão em flagrante, não se aplica o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. Como vocês sabem, nesse dispositivo, nós temos a questão do sigilo das telecomunicações, a questão da proteção da intimidade e da privacidade. Então, para o TJ de Rondônia, não se aplica o artigo 5º, inciso 12 da CF, porque houve prisão em flagrante. Como houve prisão em flagrante, não é necessário ter autorização judicial. Foi esse o entendimento do Tribunal de Justiça de Rondônia. O caso foi para o STJ. Foi impetrado, tá? Foi impetrado um RHC, e por meio desse RHC, o STJ, pela sua sexta turma, decidiu o seguinte, sexta turma do STJ, decidiu assim, é ilícita a devassa de dados e das conversas de WhatsApp obtidas pela polícia no celular decorrente de prisão em flagrante, sem autorização judicial. Então a STJ decidiu, a sexta turma, a polícia não pode acessar os dados do celular, logo não pode ter acesso às conversas do WhatsApp do celular do preso. Ainda que tenha ocorrido em flagrante. Para a sexta turma do STJ, mesmo no caso de flagrante, eu, delegado de polícia, não posso acessar o celular do preso, sem autorização judicial. Então, em suma, para a sexta turma do STJ, é sim necessário ter autorização judicial para acessar os dados do celular do preso, inclusive do WhatsApp, ainda que tenha ocorrido prisão em flagrante. STJ, por meio da sua sexta turma, decidiu assim. Anotem aí o número
do julgado RHC 5151531. 51531. 51531. O STJ, pela sexta turma, argumentou em vários sentidos. O principal argumento adotado pela sexta turma foi a questão da violação da intimidade, a violação da privacidade do agente. O principal argumento foi esse. Tá? A sexta turma usou outras justificativas, como o sigilo, previsto não só na Constituição Federal, mas também na legislação extravagante, na legislação infraconstitucional, mas o principal motivo foi a violação da intimidade e da privacidade do agente. Para quem está anotando, pontos importantes desse julgado do STJ. Pontos importantes. Primeiro ponto, a sexta turma falou que um precedente do STF não pode ser usado como parâmetro nesse caso. Professor, qual o precedente? Anotem aí, HC 91867. Por meio desse HC, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é lícita a conduta da polícia quando ela acessa o celular do preso em flagrante e vê os registros telefônicos. Então, nesse caso, o STF decidiu isso. Se a polícia prendeu em flagrante e acessou o celular do agente e viu as ligações dele, se a polícia viu os registros telefônicos, essa conduta é lícita. Cabe ao delegado de polícia realizar a investigação, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Penal. E lá consta que a autoridade policial deve adotar as medidas necessárias para investigar. Tá? Só que o STJ falou, esse julgado do Supremo não se aplica, porque nele o Supremo só analisou a questão dos registros telefônicos. O Supremo não analisou a conduta da autoridade policial que avalia as conversas contidas no telefone. Então, a sexta turma afastou esse julgado, esse precedente do Supremo. Outro detalhe importante. A ministra Maria Tereza fez uma ressalva. A ministra falou assim, não é possível falar de antemão que sempre é necessária autorização judicial. Não é possível. Excepcionalmente, nós poderemos aceitar o acesso da polícia aos dados do celular, aos dados do WhatsApp, sem autorização judicial, no caso de flagrante. A ministra falou isso, excepcionalmente. E ela citou como exemplo, no seu voto, a extorsão mediante sequestro. Imaginem vocês que a polícia tem acesso ao cativeiro. E esse cativeiro acabou de ser deixado pela organização criminosa. Então, nesse cativeiro, a polícia encontra lá, vamos supor, um agente com celular. Entenderam? Então, para a ministra, não é possível afirmar que há uma regra absoluta. Para a ministra Maria Tereza, excepcionalmente, nós poderíamos permitir o acesso da polícia aos dados sem autorização judicial. Excepcionalmente, ela citou, tá? Ela fez essa ressalva no voto dela. Outro ponto importante. No julgado da sexta turma, eu encontrei um termo que vai despencar nas provas. Está inclusive em negrito. Veja que interessante, para cair na segunda fase ou na terceira. Direito probatório de terceira geração. Vocês já ouviram falar sobre isso? Direito probatório de terceira geração? Quem que já ouviu falar? Direito probatório de terceira geração. Direito probatório de terceira geração. Está em negrito no voto de um dos ministros. Vai despencar. Então anotem aí, direito probatório de terceira geração significa provas invasivas que envolvem a tecnologia. Exemplo, notebook, celular, smartphones. Esses são exemplos de direitos probatórios de terceira geração. São provas invasivas que envolvem a tecnologia. Como que nós vamos tratar essas provas invasivas? Nós não conseguimos aplicar essas provas invasivas à mesma sistemática das provas mais clássicas, das provas que sempre foram utilizadas. Com a tecnologia, nós temos acesso a vários instrumentos. E esses instrumentos podem ser usados como prova. Nem sempre o direito consegue lidar com isso. Um exemplo é a questão do WhatsApp. Precisa ou não precisa de acesso
de autorização judicial para ter acesso às conversas. Então anotem aí, direito probatório de terceira geração. Significa provas invasivas que envolvem a tecnologia. Outro ponto que eu destaquei para vocês, outro ponto fundamental. Direito comparado. Os ministros fizeram, nos seus votos, comparações usando o direito alienígena. Direito comparado, pessoal, é uma carta na manga nas provas de concursos. Numa segunda fase, numa prova oral, se você consegue tirar uma carta da manga e jogar o direito comparado para fundamentar sua resposta, isso agrega valor, isso enriquece, porque você destoa, você sai do arroz com feijão. A maioria apresenta arroz com feijão. Se você cita direito comparado, você será visto com outros olhos. Você terá uma nota melhor. Olha o que o STJ, pela sexta turma, falou do direito comparado. Vejam, a Suprema Corte dos Estados Unidos, recentemente, definiu que é sim necessário ter autorização judicial para acessar os dados do celular do agente, ainda que ele seja preso em flagrante. Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu assim. Pouco tempo depois, a Suprema Corte do Canadá decidiu em sentido contrário. A Suprema Corte do Canadá fixou algumas balizas. Em seguida, disse assim a Suprema Corte do Canadá: é lícita sim, é lícita a conduta da polícia que acessa os dados do celular do agente preso em flagrante, ainda que sem autorização judicial. Suprema Corte do Canadá. Para isso, a Suprema Corte do Canadá fixou algumas balizas, alguns critérios. A prisão deve ser legal, o acesso aos dados do celular, esse acesso deve ser imediato, não pode demorar muito, enfim, fixou alguns critérios, tá? Mas o importante é que há uma colisão entre a Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte do Canadá. E tudo isso demonstra que o tema em análise realmente gera polêmica, gera divergências. Mais um detalhe para vocês, para enriquecer a live de hoje. A quinta turma do STJ já proferiu julgado em sentido contrário. A quinta turma do STJ já decidiu que não há inconstitucionalidade, não há ilegalidade quando a polícia, na prisão em flagrante, acessa as mensagens do celular do agente. Tá? Quinta turma, portanto, tem julgado em sentido contrário do da sexta turma. Anotem o julgado aí da quinta turma, ó, HC 210746. HC 210746. Julgado da quinta turma do STJ. Então nós temos aí uma divergência dentro do STJ, entre a quinta e a sexta turma. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, por meio do seu plenário, na minha visão, dirimir essa controvérsia. O Supremo, na condição de guardião da Constituição Federal, vai ter que se manifestar sobre esse tema, porque ele é de suma importância para a persecução penal. E ele envolve, sem dúvida nenhuma, a colisão de dois direitos fundamentais: intimidade, privacidade e segurança pública. Qual que é a minha visão? Eu, com a devida vênia, prefiro o entendimento da quinta turma do STJ. Eu prefiro o entendimento da Suprema Corte do Canadá, com base no princípio da proibição de proteção deficiente. Se na prisão em flagrante eu não necessito de mandado, de ordem judicial, para tirar a liberdade do agente, que é um dos bens maiores do ser humano, por que eu preciso de autorização judicial para acessar o conteúdo do celular dele? Nós sabemos que no direito constitucional não é correto, não há como nós traçarmos um ranking em relação aos direitos fundamentais. Não tem como estabelecer uma ordem de valores. Nós sabemos disso. Só que, apenas para a gente refletir, hipoteticamente falando, o que vale mais? A liberdade do agente ou o conteúdo do seu telefone? Será que numa escala hipotética nós não poderíamos entender que a liberdade está acima da sua privacidade? Então, se eu posso prender ele em flagrante sem ordem judicial, porque a flagrância justifica a prisão em flagrante, por que eu não posso também, com base nessa excepcionalidade, acessar
o conteúdo do celular dele? E se algum crime está ocorrendo? E se alguma prova corre risco de ser perdida? Entenderam? Então, eu poderia citar vários argumentos para justificar a minha posição. Mas, em suma, em resumo, esse é o principal argumento que eu tenho. Proibição de proteção deficiente. Não há direitos absolutos. Nesses casos, havendo em prisão em flagrante, eu entendo que a polícia não precisa de autorização judicial para acessar o conteúdo do celular do agente. Tá ok? Nos casos de prisão em flagrante, eu acho que não é necessário ter autorização judicial. É a minha opinião. Tá bom? Com a devida vênia em relação ao entendimento contrário. Tá bom, pessoal? Então a live de hoje foi essa. Para quem não me segue no Snap ainda, espero que vocês tenham gostado. Curtiram a live de hoje, o tema? Curtiram? Bem diferente, né? Acabei de ter acesso a essa informação, o seguidor enviou para mim, e fiz questão de abrir essa live, faço questão sempre de trazer para vocês em primeira mão as últimas novidades do direito, da jurisprudência. Quero que vocês sejam sempre os primeiros a saber, tá bom? Então estamos juntos, que bom que vocês gostaram. Qualquer coisa mandem perguntas, elogios, críticas, sugestões lá pelo Instagram, pelo direct, pelo Face, tá bom? Vocês pediram eu criar uma conta no Snapchat, me sigam lá pelo Snap, Delta Thiago com TH, e nas outras redes sociais também, ó. Delta Thiago com TH, lá no Snapchat, no YouTube também, no Instagram e no Periscope, tá bom? Estou aguardando vocês lá. E deixem comentários também, né? As publicações lá do Instagram, se vocês curtiram a live de hoje, eu quero saber. Deixem depois mensagens lá no meu Instagram, nas postagens, ou mandem por direct, tá bom? É importante eu saber a opinião de vocês. Tamo junto? Então, bora passar o trator. Boa noite, sem mimimi, treinamento insano. Se vale 100, se vale 200, se vale 100, treine para fazer 200. Tamo junto e é isso aí. Abração, pessoal. Boa noite.